Quem é o verdadeiro rei de todas as coisas? Quem lidera a sua vida? Como você pode saber quem governa a sua vida? Muitas pessoas entendem que elas têm que ser as donas de seu próprio nariz. Cada um no seu quadrado, cada um cuida de sua vida, e assim por diante. Mas na verdade nós sabemos que as pessoas estão sempre sujeitas a alguma lei, sujeitas a alguma liderança, e aqueles que se acham descomprometidos com todo e qualquer sistema também acabam se colocando debaixo do jugo de alguma coisa, alguma escola de pensamento, algum tipo de sistema de governo eles estão seguindo. Porque o ser humano sempre vai precisar de alguma construção para se colocar debaixo dela, ou para ter como modelo, ou para se situar na vida. E nós precisamos de ter uma fonte para sabermos, para termos informações sobre por onde trilhar, qual caminho seguir, qual o curso da nossa vida. E muitos para isso leem a Bíblia. São muitas as comunidades cristãs no mundo inteiro que leem a Bíblia. Outras são mais ritualistas. Não seguem totalmente a Bíblia, seguem mais rituais, seguem mais tradições religiosas que dizem que são cristãs e sentem que com isso estão servindo a Deus. Mas aqueles que realmente querem ser mais próximos de quem Jesus fez, quem Jesus foi, o que ele fez e o que ele faz na vida das pessoas, estes têm que ir pela Bíblia. Se você quer conhecer a Jesus, a melhor e única maneira de fato é você ler a Bíblia. Teve um homem que resolveu, com a sua esposa e com alguns amigos da igreja dele, que ele ia ler a Bíblia toda. Ele ia ler do começo ao fim. Ele começou a ler. E lendo as páginas do Antigo Testamento, ele começou a se cansar, porque ele viu muito sobre ira de Deus, sobre julgamento divino, e ele começou a pensar quando ele chegaria aos textos do Novo Testamento que falavam mais sobre o amor, o perdão de Deus através de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, ele começou a ficar intrigado com o Antigo Testamento. À medida que ele estava um pouco enfadado, ele começou a pensar assim, mas o que será que deixou Deus tão bravo? E ao pensar assim, ele começou a se interessar mais pela leitura. Com essa pergunta em mente, ele começou a entender algumas coisas. Ele pensou em 3 fatos principais que teriam deixado Deus irado. O primeiro deles, apesar de tantos outros fatos, mas o primeiro dos fatos que ele enumerou foi as pessoas adorarem outros deuses, ao invés de adorarem somente o eterno, somente o Deus único, vivo e verdadeiro. Outra coisa que ele viu também foi o problema das injustiças. Injustiças com o próximo, injustiças com o mais pobre, oprimir as pessoas mais desfavorecidas, oprimir o estrangeiro. Ele percebeu que isso deixou também Deus muito descontente. Ele viu isso nas palavras dos profetas, quando os profetas explicavam como aquela sociedade daquela nação, que deveria ser uma nação iluminada, estava se afastando das leis de Deus. Outra coisa foi a arrogância, a soberba. Ele viu que o orgulho, a soberba, subindo pela cabeça das pessoas, distanciou as pessoas de Deus e fez com que elas se tornassem mais hipócritas. A hipocrisia, a soberba, a arrogância, tudo isso foi atrapalhando. Então você vê aqui a idolatria, injustiça e soberba e hipocrisia. Essas 3 coisas esse homem reuniu como
ele entendeu que eram principais coisas que teriam deixado Deus extremamente descontente. Então, quando ele foi chegar ao Novo Testamento, ele já estava mais assim satisfeito com a leitura, porque ele percebeu que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Por isso que Jesus veio entre nós. E quando nós estamos aqui lendo Marcos capítulo 11, no versículo 1 a 11, Marcos 11, 1 a 11, você pode ler o texto, mas deixe o vídeo tocar até o fim e não esqueça de dar o seu like, porque fazendo assim você ajuda o algoritmo a impulsionar nossas mensagens para mais pessoas. Então você vê aqui em Marcos 11, 1 a 11, quando Jesus vai entrar em Jerusalém. Ele envia 2 discípulos dele para pegarem um jumentinho, e Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Só que antes deles pegarem o jumentinho, Jesus fala: vocês vão encontrar um jumentinho amarrado, e um homem vai perguntar o que vocês querem, e vocês vão explicar. Ou seja, Jesus sabia os detalhes do que estava diante dele, do que estava lá à frente dele, quilômetros à frente dele. Eles já sabiam o que deveriam encontrar. Isso mostra o poder sobrenatural da mente de Jesus. Como ele sendo, mesmo sendo ser humano, você percebe nele a natureza divina nele. Então nós temos aqui 2 naturezas em Jesus. Uma natureza divina e uma natureza humana. 2 naturezas em uma só pessoa. Não dá para ficar separando uma natureza da outra. As 2 estão ali, estão evidentes. À medida que você lê os textos bíblicos, você percebe que Jesus é o representante daquele que é a origem do universo. E ele estava ali em nosso meio como ser humano. E ele entra em Jerusalém e as pessoas gritam, dizem, aclamam, jogam folhas e mantas diante dele, aclamando como se ele fosse um rei. As pessoas, a multidão diz: Hosana ao filho de Davi. Hosana é uma expressão, é uma transliteração grega de uma expressão aramaica, que significa salva-nos. Ou seja, as pessoas estavam fazendo uma declaração de como Jesus era o rei e salvador. E, na verdade, essa exclamação destas pessoas é encontrada no Salmo 118. Então, o Antigo Testamento, um texto messiânico, estava já profetizando como Jesus ia ser aclamado. Além disso, ele entrar montado num jumentinho em Jerusalém, isso havia centenas de anos antes sido profetizado por Zacarias. O profeta Zacarias escreveu: Eis aí, ó Jerusalém, o teu rei entrando montado em um jumentinho. Eis aí o teu rei, mostrando esse rei, esse Messias, que na verdade ele vinha em humildade. Ele ia para Jerusalém, Jesus entrava em Jerusalém porque Jesus era movido pelas profecias. Ele sabia que em Jerusalém o aguardava o seu julgamento, a sua morte, o sacrifício que ele faria para atrair a humanidade de volta a Deus. Esse sacrifício que atingiria as outras nações, não só os judeus, mas os outros povos da terra, para trazer o perdão, para trazer libertação, para trazer transformação a milhares e milhares de almas humanas. Jesus faria isso, ele culminaria todo o seu trabalho, todo o seu esforço e a sua vida naquele sacrifício em Jerusalém. Então ele está cumprindo isso, ali está Deus, ali está o homem, aquele sacrifício, aquela expiação por nós, um ser humano apenas não conseguiria fazer. Então tinha que ser o próprio Deus, o Deus em carne, para fazer aquilo. E ele está entrando em Jerusalém na pessoa do Messias, do Cristo, e as pessoas o aclamam. Entre aquelas pessoas, muitos depois vão negá-lo, muitos depois vão dizer para crucificá-lo.
Os que gritam Hosana, tem também aqueles que vão gritar entre eles, crucifica-o, crucifica-o. Isso simplesmente mostra como o ser humano segue as ondas, as manias, ele segue as modas. Isso é um perigo, você seguir as modas, as filosofias, as influências, influência de um governo, influência de outro governo, influência de um pensador chique, um filósofo, ou um cientista ateu lá da Inglaterra, lá do não sei aonde, que fica famoso, escreve um livro de uma teoria de não sei o quê. Depois a teoria dele não é comprovada, depois as coisas mudam, a ciência investiga outras coisas, e o ateuzão lá passou, morreu, e a moda dele passou. Então o que adianta você seguir uma coisa aqui, outra ali, uma ideologia agora, outra ideologia outrora? Então Deus já enviou o representante mor das coisas mais sublimes do universo. E esse representante mor é o próprio Filho de Deus, é Jesus. Diga não só Hosana ao filho de Davi, mas diga também que você está entregando as perspectivas da sua vida, os sonhos do seu coração nas mãos do Filho de Deus. É o lugar mais seguro, o lugar melhor para estar o seu coração. O melhor lugar para os seus caminhos serem iluminados, serem guiados. A melhor maneira de viver não é simplesmente ter confortos e famas. Isso daí passa, isso não é nada. A melhor maneira de viver é seguir a luz, é ter clareza, é ter direção. A melhor maneira, a melhor vida é você andar dentro de um propósito digno, um propósito firme, um propósito inalienável, indestrutível. E só pode ser um propósito realmente divino. Os nossos propósitos são frágeis, os nossos propósitos são modificáveis, mas o propósito de Deus para a sua vida é firme, é uma rocha. Tenha os seus pés sobre esta rocha e você não será abalado. Pode passar por provações, lutas e problemas, mas esta rocha, este propósito de vida, este caminho, esta verdade é que vai guardá-lo, é que vai protegê-lo. Então em Marcos capítulo 11, versículo 1 a 11, nos mostra agora Jesus chegando numa trajetória final da sua vida aqui na terra, como em carne, e ele está em Jerusalém. Aqui inicia o momento da semana da paixão de Cristo. E que você possa meditar nisso e possa procurar transformação interior. E também ajudar a outras pessoas serem encaminhadas, serem atraídas, serem motivadas a buscar essa transformação, a buscar este renascer interno. Então, você vivendo com este pensamento, com esta intensidade dentro desse propósito, você realmente vai perceber que paz enche o seu coração, que alegria de poder servir aquele que é a fonte de todo o universo. Graça e paz para você.